Tá aparecendo aí gravando? Tá, Tá. foi. Então, aí, peraí que eu vou ter que abrir de novo o material, porque como eu fechei, vou só minimizar aqui só um pouquinho no banho. Não tem problema não, pendrive, tá aqui. É quando eu fechei, saiu fechando tudo. Não dá tempo o pessoal se inserirem aí. Estão conseguindo ver a tela branca? Vocês conseguem ver? Só você. A gente tá vendo. Agora vai. Agora foi, viu? Tá gravando, tá? Agora tá show, professora, tudo show. Foi? Então, ó, Tudo ok. nós iremos entrar agora em tipos de precaução, ok? Nós temos a precaução padrão, que é aquela que são utilizados equipamentos de proteção individual, touca, óculos, máscara, luva e avental ou capote, tá ok? Só que, quando eu falo de tipo de precaução, eu preciso saber qual é a doença para eu poder estar utilizando os paramentos, né, correto, adequado. Então, quando eu falo de isolamento de precauções de contato, eu utilizo luva e acabo utilizando o quê? Avental. Contato, por quê? É aquilo ali que eu vou estar encostando no paciente. Então, eu preciso proteger as minhas mãos, preciso proteger a roupa que eu vou estar utilizando. A gente acaba utilizando o quê? O capote. O capote ele é de manga longa, tá ok? Mais a luva. Então, se eu for encostar na cama do paciente, se eu estiver com o meu uniforme da unidade hospitalar, né, ou até mesmo de branco com o meu jaleco, se o paciente tiver em precauções de contato, eu posso me contaminar. Então, eu preciso usar uma barreira para eu poder não estar me contaminando. Então, o que eu utilizo? Capote, tá? Vou encostar no paciente e eu preciso, né, encostar nele para poder não me contaminar. Então, eu utilizo o quê? Luva de procedimento. Então, toda vez que eu falo de isolamento ou precaução de contato, eu vou estar utilizando luva mais o avental. Conseguiram entender? Quando eu falo de isolamento ou precaução por gotículas respiratória, vamos dizer assim. Então, respiratória, ela se divide em duas, tá? Uma é gotículas e a outra aerossóis. Quando for gotículas, eu utilizo a minha máscara simples ou minha máscara cirúrgica. Quando eu falo de aerossóis, né, ou aerosol, eu utilizo a minha máscara PFF2, tá? Que é a mais grossa, tá? Então, o que acontece? As gotículas, elas são maiores que 5.000 micras. Então, ela cai muito mais rápida no ar. Então, ela cai muito mais rápida. Só que as partículas, elas acabam se quebrando uma vez. Tem alguém bem com o som ligado. Porque dá maior interferência aqui. Então, o que acontece? Por as partículas serem maiores, então são mais pesadas, ela cai no chão, mas porém ela se espalha, como se eu pegasse um negócio de água, né, foi o que eu falei, uma bexiga, jogasse no chão e ela se espalhasse. Então, por isso que a gente acaba utilizando a máscara. As gotículas, elas ficam suspensas aí durante mais ou menos 1 minuto. E é para a gente poder contrair, vamos botar a meningite, o Covid, é até 1 metro de distância, tá? Então, por isso que a gente acaba utilizando a máscara. A gente pode pensar, bom,
A gotícula ela é mais pesada, as gotas, né, vamos dizer assim, são maiores, ela cai muito mais rápido ao chão, então eu vou utilizar, teoricamente, uma máscara o quê? Mais simples que essa daqui, tá ok? Já para o aerossóis, né, as partículas elas são menores que 5.000 micras. É igual aerosol, que é de desodorante, ou aerosol de SBP, que ela fica ali um tempão. Você vê aquelas gotículas, né? Aquilo ali não são gotículas, aquilo ali são o quê? Aerosóis. Porque são menores que 5.000 micras e elas ficam muito mais tempo suspensas no ar. Então, eu preciso de uma máscara o quê? Mais resistente. Conseguiram entender a diferença? Só que esta máscara aqui, PFF2, conhecida como N95, a única pessoa que pode estar utilizando essa máscara somos nós profissionais. Paciente usa ela? Não. Familiares usa ela? Não. A galera da rua, né? Estão com medo de pegar o Covid, usa essa máscara? Não. Esta máscara é de uso exclusivo do profissional de enfermagem, pessoal de saúde, tá? Por quê? É esse tipo de máscara que a gente utiliza na gente, é quando a gente vai fazer algum procedimento invasivo no paciente que fica muito mais próximo. Por quê? A galera não pode usar ela. Ela é de uso individual, ela te sufoca o tempo todo, vou botar mais pertinho, ó. Ela tem tipo um ferrinho, tá vendo? Ela é ajustada no nariz, tá? Ela vai tampar, ó, nariz, boca e ela vai pegar ela no queixo. Ela vai ficar assim, ó. Ela tem 2 elásticos. Eu tenho que ser lentinho porque para mim aparece como se fosse um pulsozinho. 2 elásticos, tá vendo? Um fica em cima e um embaixo. Porque ensinar isso para vocês. Peguem sempre pelo elástico, apoiem no queixo. Um elástico fica em cima. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? E o outro fica embaixo. Sim. Tá? Oi. Ó, um fica em cima, outro fica embaixo. Ela é ajustada no nariz e ela tá tampando tudo. Só que essa máscara, ela te sufoca, né? Porque ela fecha o quê? Tudo. Então, vou transportar um paciente com tuberculose. O paciente, ele utiliza essa máscara, que é a máscara simples, e eu, profissional, utilizo essa máscara PFF2. Só que as pessoas ficam fazendo uso desordenado, né? No meio da rua com essa máscara. Então, não pode. Hoje, amanhã, quando vocês forem à rua e ver o paciente, né? O paciente não. Ver a população usando essa máscara, a vontade de você falar, sabia que você não pode usar essa máscara? Você pode usar a simples ou a máscara de pano? Que essa máscara é de uso do profissional? Para poder estar se retirando, atendi o paciente, correto? Atendi o paciente, preciso tirar essa máscara, tiro a luva, faço a higienização das minhas mãos, pego pelo elástico. Se eu atendi o paciente com a luva, eu tentar tirar, posso me contaminar, que eu estou pegando pelo elástico. Se eu tentar pegar por aqui, para poder tentar tirar, vou estar contaminando a máscara. Se eu colocar a máscara de novo, ela vai estar toda o quê? Contaminada. Tá ok? Então, muito cuidado quando vocês forem estar utilizando. Cuidado, cuidado. Então, cuidado quando vocês forem estar utilizando, é porque tá sujo, né? Acaba ficando meio negocinho. Melhorou, Ô, Isabela? professora, Oi. professora, a minha esposa, no caso, ela trabalha, né? E o pessoal do setor do Covid, ninguém foi contaminado, né? O pessoal que trabalha no Covid. Mas o pessoal que já trabalha em outros setores, a maioria já foi contaminado onde ela trabalha, entendeu? Esse é Ou o problema. seja, por você estar no setor ali específico, você tem todo o equipamento, todo o cuidado. E aí, quando você sai um pouco dali, você toma menos cuidado e acaba sendo contaminado. É exatamente isso, Geilton, vou chamar de Cleiton. Né, Isabela? Elisângela. Ô, Geilton, é exatamente isso. As pessoas, às vezes, muitas das vezes, não acreditam, né, que isso realmente seja real, né? Então, é meio complicado. Eu tive chance, né, de trabalhar no Covid, Saracuruna, não fui, PSF, não fui, né? Então, assim, eu venho de um pós-operatório também,
o qual estou afastada do trabalho por conta disso, foi estética. Foi, mas aí, compensação, eu tive uma complicaçãozinha. Então, para poder não ter que, né, pôr em risco a vida, então não necessariamente preciso. Então, agora é que está surgindo as oportunidades de ganhar dinheirinho. Né? Eu costumo dizer, ou a gente trabalha para viver, ou a gente vive para o trabalho. Então, eu preciso viver, né? O trabalho agora, não necessariamente. O dinheiro é bom? É, mas a gente precisa preservar a nossa saúde primeiro. Então, eu vivo para trabalhar ou trabalhar para viver, né? Tem essas duas frasezinhas aí. Então, a gente precisa preservar a nossa saúde. As amigas falam, amiga, vai? Vou não. Vamos? Vou não. Maracanã, vou não. Professora, Tá em casa. Fala, filha. a senhora falou da questão de muitas pessoas estarem achando que isso é brincadeira, que não existe. Eu e minha mãe, a gente trabalha na área da fotografia e a gente foi fotografar 2 enfermeiras e uma delas estava contando pra gente, né? Elas não podem falar, dar muita informação, mas elas estavam contando mais ou menos. E uma delas falou assim, gente, eu tô tomando calmante, porque eu nunca imaginei ver coisas que eu estou vendo dentro daquele hospital. Aí foi onde até minha mãe se assustou, minha mãe ficou meio, né, balanceada com o negócio. Aí eu tava até comentando com um amigo meu que tá saindo assim de casa como, né, se não tivesse acontecendo nada. Eu falei, cara, você não tem noção da gravidade disso. E a hora que tiver noção, aí vai falar assim, pô, caraca, pior que me avisaram. É exatamente isso. As pessoas falam assim hoje, elas falam assim, como é que falam? Tudo é Covid. Morreu não sei o que é Covid, não sei o que é Covid. Sim, né? Às vezes a mídia pode estar aumentando, sim, tá? Mas eu acho que isso já está aqui há um tempo, né? Se lá na China ficou mais com 3 meses depois, a gente conseguiu descobrir que lá já estava do estado que já estava bem mais avançado, a gente ficou sabendo aqui, o que poderia ter feito? Carnaval? Não. Carnaval? Não. Tanto que o carnaval, se eu não me engano, foi no final de fevereiro, no dia 13 de março, né? Foi onde começou a falar que não poderia ter mais o quê? Aglomeração, né? Então, assim, eu posso dizer que talvez o Whindersson lá fez um bom trabalho. Não sei, fez uma prevenção? Também não, porque se ele tivesse feito prevenção, ele teria tirado o carnaval. Mas se ele proíbe o carnaval, ele na próxima eleição não poderia ganhar a votação porque ele proibiu o carnaval aqui. Então, eu faço, deixa todo mundo né? Depois eu faço a prevenção. Porque deveria ter feito a prevenção precoce lá, no carnaval, aonde vem pessoas de todos os lugares. Tanto quando chegou em março. Vocês eram vocês, né? Quando vocês pegarem PSF, se eu for uma das professoras da PSF para vocês, eu falei para os alunos, talvez isso vá começar, né, a disseminar de uma forma assim, desordenada, finalzinho de maio para junho. Por quê? É o que a gente está vivendo agora, não está frio? Então, agora, talvez que seria, né, a propagação, né, a disseminação. Não. Falei com eles no dia 12, não vou esquecer essa data nunca, falei no dia 12. No dia 13, aconteceu tudo isso. E isso é de verdade mesmo, tá? O qual as pessoas não estão acreditando muito. Você vai no centro de Pebetá, você vê bastante gente. Eu falo para vocês, eu só vou o necessário. Se tiver que comprar alguma coisa, se tiver que resolver alguma coisa, eu fico em casa. Tenho mãe diabética, tenho pai hipertenso, né? Ele teve um AVC transitório, isquêmico, 2 pico hipertensivo, mais uma crise convulsiva. Sou da área de saúde, mas eu preciso ficar em casa porque eu preciso cuidar dos meus pais. E eles dependem muito de mim. Né? Mas nem todo mundo pensa dessa forma. A gente só está saindo para poder fotografar. A gente fechou o estúdio, não está mais atendendo ninguém, porque o estúdio é dentro da nossa casa, então assim, não tem como a gente ficar recebendo várias pessoas aqui dentro. Principalmente porque tem a mãe do meu pai, tem a minha irmã pequenininha. Então, assim, é muito ruim. Então, a gente procura um local externo para estar atendendo. E é o tempo todo de máscara, o tempo todo jogando álcool nas coisas, na mão. As pessoas também, a gente tenta ter, né, o máximo de distância possível da pessoa. A gente não está encostando, a gente trabalha muito com criança. A gente não está encostando nas crianças. Tem criança que chega até assustada, né, porque já é acostumada com a gente, a pegar, a brincar, e a criança já
se assusta, mas a gente está tentando ter o máximo de cuidado possível. Tem que tomar os cuidados, porque senão não adianta, isso é sério, tá? Então, ó, aqui a nossa máscara simples, né, que é agora pro Covid. Tem algumas máscaras, já tem uns ferrozinhos aqui em cima, tá? Que é justamente para poder ajustar. Outras são de amarrar. Eu falo para vocês que essa aqui é a mais moderninha, tá? Essa a gente coloca e coloca aí atrás da orelha. É porque essa aqui tá usada. Geralmente ela é toda sanfonadinha. Então, ó, ajusta no nariz, que é o ferrinho, e ela é sanfonadinha, ela tem que vir para onde, ó? Para debaixo do queixo. Então, com essa você consegue respirar um pouquinho melhor, tá? Você não se sente tão sufocada igual a nossa máscara PFF2. Tá ok? Então, essa é para a gotícula, tá? Ela é conhecida como máscara simples ou máscara cirúrgica. Ela é descartável, tá? Foi essa aqui que eu falei para vocês relacionada a CCIH, que pede para você desprezar a cada 2 horas, dependendo, né, do fluxo de atendimento que você tenha dentro da unidade hospitalar. Essa daqui é de uso individual, né, que é PFF2. Você pode estar utilizando essa máscara até danificar, né, até se contaminar, se sujar, você despreza. Hoje, por estar esse fluxo muito grande, né, a CCIH ela pede para você desprezar no final do dia, né, do atendimento que você faça, mas desde que você tire e coloque de uma forma correta. Bom, NEL, né? Eu posso estar utilizando essa máscara aqui até 30 dias. Por quê? Porque eu quase não tenho criança com esse tipo de doença, né, que são as transmissões. Quando ela é diagnosticada com o Covid, aí você vai lá, utiliza essa máscara, tá? Tiro na técnica, lá tiro a luva, faço a higienização, tiro a máscara e guardo. Vou atender um outro paciente, faço a mesma coisa, faço a higienização das mãos, coloco a minha máscara, coloco a luva e vou atender meu paciente. Vou atender outro paciente, tirei a máscara, tirei a luva, fiz a higienização das mãos e depois é que eu tiro a máscara. Se eu encostar com a minha luva ou com a minha mão contaminada, automaticamente eu vou o quê? Me contaminar. Eu não posso desenvolver, mas eu posso passar para alguém, ainda mais se for imunodeprimido. Tá ok? Conseguiram entender? Tá? Então, ó, precaução padrão são medidas de proteção adotadas por todos os profissionais. Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho. Tá? Ai, caramba. Tá? Por todos os profissionais em relação a todos os pacientes, visando evitar qualquer tipo de contato, sangue, fluidos corpóreos, pele íntegra, não íntegra, pele íntegra e não íntegra, tá? Ela pode estar com arranhão, pode estar com uma lesão ou não, tá? Mucosa e acidente pérfuro cortante, fluidos corpóreos, inclui todos os tipos de secreções e excreções, exceto o suor, tá? Então, ó, primeiro de tudo, toda vez que eu utilizo uma precaução padrão, eu preciso fazer o quê, ó? A higienização das minhas mãos. Se for proteção de equipamento de contato, eu vou utilizar o capote mais a luva. Se for por gotículas, eu acabo utilizando o quê? O meu óculos e a máscara. Professora, Tainá, professora, mas eu posso usar o óculos? Eu já tenho o óculos. Você deve usar o óculos. Existe um óculos justamente apropriado para você. Tainá, eu consigo perceber que o seu óculos ele é um pouco grande. O óculos que você vai utilizando, ele é um pouco maior. E a gente dá como se fosse um óculos sobre óculos, tá? É assim que ele é chamado. Então, ele é mais ou menos deste modelo aqui. Ele é como se fosse um branco transparente, bem maior, que ele vai se adaptar. É diferente desses óculos comuns que a gente acaba utilizando. E essa aqui é o Descarpac, para poder estar colocando os pérfuro cortante, agulhas, bisturis. Então, a gente, tudo que é contaminado, que entra em resíduo corpóreo, a gente acaba colocando aqui, dentro do Descarpac. Posso reencapar? Posso tirar a agulha da seringa? Nunca nessa vida, tá? Se vocês fizerem isso no meu laboratório, automaticamente vocês estão reprovados. Uma vez que vocês tentar reencapar uma agulha, vocês já estão reencapadas, ainda mais se você colocou funcionou o seu colega. Já vou avisando logo, tá ok? Então, nunca reencape uma agulha, tá? Sangue e fluidos corpóreos, o que eu utilizo? São precaução padrão, aplicável para todos os pacientes, principalmente em medida de isolamento. Higienização das mãos,
medidas adicionais. Então, se eu vou atender o meu paciente, que tipo, né, de precaução, né, que eu vou ter que estar utilizando? Qual é a minha paramentação? Então, vou fazer a higienização das minhas mãos, vou usar luva, vou usar máscara, procedimento e uso de proteção, de protetor o quê? Ocular, tá ok? Porque eu vou estar mexendo com o quê? Com fluidos corpóreos, sangue, secreções, excreções, tá ok? Então, ó, aí aqui vem a higienização das mãos, avental, luva e a porta do paciente ali, que é o quarto. Precaução por gotícula, tá? Só uma dúvida, por favor. Fala. Só uma dúvida, por favor. Porque quando a gente vai tomar vacina, certo? Não é assim, não há necessidade de estar usando luva de procedimento, né? É necessidade. Sem luva pode estar administrando. Não, é necessidade sim. Aí se você falar assim para mim, professora, não é necessário passar álcool no algodão e passar na gente, né? Eu vou dizer para você, não. Por quê? O vírus da vacina são vírus vivos, vírus ativos. Então, quando você coloca álcool e passa, você está inativando aquele vírus daquela vacina. Agora, utilizar a luva de procedimento, tanto que é o quê? É prevenção para o próprio profissional. Quem garante que você não tem uma doença contaminada de contato? Vamos botar aí. Mas está passando na televisão, professora? Está passando na televisão, certo? É assim que os profissionais, né, estão aplicando vacinas sem luva. Por que eles estão falando? Lembra do Covid, ele não pode ser contato direto e indireto? Aí, pior é isso. Pior que são os idosos dentro do carro, o profissional sem máscara, ainda sem luva. Coisa mais errada ainda, né? Então, assim, ninguém te garante que a pessoa que vai receber a vacina, ela não tem nenhum tipo de doença contagiosa, né? Pele. E se ela tiver ali um impetigo? E aí? Se ela tiver uma sarna, quem te garante que você não vai pegar? Por isso é importante você estar utilizando sempre o quê? As luvas. Porque até nos PSF mesmo, professor, que fui tomar a vacina, é sem luva que elas aplicaram. Erradamente. Entende? É porque eu não sou enfermeira de lá. É porque eu não sou enfermeira de lá. Cara, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Ela vai falar também no dia que vocês tiverem, ou se ela tiver aí, ela vai falar. Eu e a Mary, a gente tem uma amizade além da escola, né? Tem o nosso lado profissional e a nossa amizade. Eu sou muito chata. Sou muito chata ao extremo. Então, onde eu chego, eu vejo os 7 erros. Então, assim, vou cobrar. Vou cobrar, vai ter que usar luva. Se não usar luva, vai ter que usar luva, né? Vai ser uma briga de foice. Então, assim, é complicado por conta disso, né? O profissional, ele age errado, né? Mas ele precisa, né? Ele aprendeu da forma certa, né? Quando chega na prática, né? Por ter pessoas mais tempo, né? Então, ele acaba pegando esse vício, esquece a sua própria proteção individual. Pensem sempre o seguinte, gente. Eu preciso fazer da forma certa. Eu não posso desenvolver, mas eu posso transmitir. Lembra da fonte? A fonte de transmissão, quem é que transmite? Né? Bactérias, vírus, fungos. Somos nós, ao invés de pessoas ou não. Então, a partir do momento em que eu não tomo a medida correta, eu posso estar passando para um outro paciente. Na pediatria, né, quando estava na pediatria, antes de eu ir para a ANEL, chegava muito paciente na emergência com suspeita de meningite. E a gente tem uma mania muito feia, né? A gente que é da pediatria. Pegar a criança no colo, pedir para parar de chorar. Aí vem a médica. Ela tá com suspeita de meningite. Você, puta que pariu, eu não acredito. A criança já chorou com você, já te abraçou, já te beijou. E agora? Aí você faz uma dose de medicação para você não passar para ninguém. Esse é o problema. Então, se ela sinaliza pra gente, o paciente chega na emergência, ela tá com suspeita de meningite, automaticamente o que você faz? Usa o quê? A máscara. Que tipo de máscara? A máscara simples, porque a meningite ela é transmitida através de quê? Gotículas. Tuberculose, através de aerossóis. Que tipo de máscara eu utilizo? PFF2. Conseguiram entender? Então, se eu não me prevenir, eu posso transmitir para uma outra pessoa. Oi. Desculpa te interromper. Na prova você costuma cobrar o tipo de máscara? Eu posso colocar uma doença. É correto afirmar que a tuberculose é utilizada a máscara simples? Ah, entendi. É correto afirmar
Tainara, é correto afirmar que a máscara... É correto afirmar que para a doença tuberculose é utilizado profissional utilizando a máscara simples? Não. E qual Eu acho que máscara o não, profissional? professor. E qual máscara o profissional utiliza? Essa A 95, professor? A N95, conhecida como PFF2. Prato feito 2. Isso. Né? Foi, Ela Cecília? facilitou. Nada. É o que, ô Gilson? Não, é Geilton. Falou em prato feito, fica melhor de memorizar, entendeu? Né? Então, é prato feito 2. É, Né? melhorou. Ela é conhecida como N95. Por que eu não dava para vocês gravarem N95 que é mais fácil? Porque N95 é uma marca. É igual LG, Filco, né? Essas coisas aí, mundial. Então, é a nossa máscara qual? PFF2. N95 é uma marca. Tá ok? Mais alguma dúvida? Então, vamos lá. Esse caso aí que a Fátima Bernardi falou sobre o jornal, é interessante que vai muito também do hospital, as condições que o hospital está dando também, né? Às vezes não é incompetência do funcionário, mas sim, naquele momento não tinha a luva. Também tem muito disso, né? Então, eu costumo dizer que a enfermagem é uma criatividade. Mas você acha que no hospital não vai ter nenhuma caixinha de luva escondida para você usar? Sempre tem, sabe? Porque ninguém quer se contaminar. Agora, PSF, né? Aonde os enfermeiros, aonde os técnicos de enfermagem conhecem a sua população, ele conhece a sua área geográfica, o qual ele vai atender, ele vai utilizar a luva de procedimento? Não. Entendeu a diferença? Agora, se aquele paciente está com sarna, se aquele paciente está com tuberculose, se aquele paciente está com suspeita de meningite, ele não vai se paramentar? Porque ele conhece aquela população dele? Porque assim, caraca, faltam 10 minutos, que negócio chato. Então, o que acontece? O profissional, ele conhece, vou botar PSF, já que a Dorimar falou. Tá gravando, professora. Melhorou? Melhorou? Estão me ouvindo? Então? Aqui tá ok. Tá. Então, o PSF, ele conhece, o PSF, ele conhece a sua população, porque o PSF, cada postinho, ele tem uma área demarcada, que a gente dá como área geográfica, né? Que é a demarcação ali que eles fazem. Então, ele conhece toda a sua população. Então, eles vão utilizar o material adequado ou não, mas ele sabe que todo procedimento que ele vai fazer como invasivo no paciente, é obrigatório que ele utilize o quê? A luva de procedimento. Entendeu? Só que ele não vai utilizar, ele vai agir de forma errada, tá? Mas deveria utilizar, né? Porque ninguém vê escrito, estou infectado. É exatamente isso, Isabela. Agora, usar, passar álcool no algodão e passar para poder aplicar uma vacina, não. Mas, por precaução, eu posso, se eu for, né, atendida e for no PSF e ela estiver sem luva, eu posso pedir para ela fazer, ou fazer a higienização das mãos, ou pelo menos calçar uma luva. Por quê? Eu não sei em que ela encostou. Então, se eu tenho uma imunidade baixa, se eu sou imunodeprimido, ela não pode me passar alguma coisa? Entendeu a diferença? Então, professora, no caso, não há necessidade estar passando álcool, né? Na vacina, não. Vacina, não. Por quê? Os vírus são ativos, são vírus vivos, tá? Então, você passa álcool, aí você já aplica a vacina. É uma porta de entrada. Então, o álcool, ele vai inativar aquele vírus da vacina. É igual ao anticoncepcional. O anticoncepcional, você também não pode passar o álcool. Apesar de ser uma medicação oleosa, ela vai entrar. Quando você aplica, ela entra. Você não pode estar utilizando. É como se fosse água e óleo, não se mistura. É a mesma coisa. Quando você toma um anticoncepcional intramuscular, né? Você não pode passar álcool. É algodão seco. Tá ok? Foi? Professor, isso aí entra naquele esquema da negligência, imperícia, não é isso? Isso. Tem aquele que você sabe faz, né? Tem aquele que você não sabe, você continua fazendo mesmo na dúvida, e tem aquele que você se nega a fazer. Professora. Tá, okay? Oi. Aí a vacina não é necessário fazer a antisepsia. Você faz a antisepsia, mas com algodão o quê? Seco. Seco. Tá?
Então, ó, precaução por gotícula, nós temos aí sempre a higienização das mãos, utilização de máscara, tá vendo? A máscara cirúrgica ou pode ser máscara simples. E um quarto privativo dependendo da doença que seu paciente tenha, tá? A precaução por aerossóis, então, ó, a higienização das mãos sempre. A máscara PFF2, conhecida como N95. A única pessoa que utiliza essa máscara aqui, PFF2, é o profissional de enfermagem. Quem utiliza a máscara simples são os pacientes. Então, são eles que acabam utilizando a máscara simples. Por quê? Né? Então, a gente vai fazer algum procedimento invasivo no nosso paciente, eu preciso de uma proteção mais resistente. Então, eu vou estar utilizando o quê? A minha máscara PFF2. E o paciente utiliza a máscara simples dele. Tá ok? Alguma dúvida? Não? Professora, essa máscara simples, ela não tem um nome assim, específico? Máscara simples ou máscara cirúrgica. Ela é conhecida dessas duas formas. Certo, ok. Tá? Olha, O tempo de duração dessa máscara simples? ela é descartável, usou, jogou fora. É o que eu falei para vocês, né? Hoje está se utilizando muito por conta do Covid. Então, quem vai determinar o tempo de uso, Isabela, dentro da unidade hospitalar? Por quanto tempo? Quem é responsável? Nós mesmos? Não. Tem alguém que dentro da unidade hospitalar que determina, olha, você vai usar isso aí de tantas e tantas horas, você vai fazer a troca. É a enfermeira? Não. Quem dá mais? Não. Não. Ah, tá. Deixa eu ver a comissão de controle? Isso, a Não. CCIH, tá? Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, CCIH. É ela que vai determinar por quanto tempo eu vou estar utilizando a minha máscara simples ou a minha máscara cirúrgica. Porque eu falei, eu tenho um fluxo de atendimento muito na emergência, então a cada 2 horas eu troco, correto? Agora a minha demanda é pouca, eu posso estar utilizando até 4 horas. Vai de acordo com a necessidade do meu paciente, tá ok? Uhum. Foi? Isso, ok. Foi. O que seria? Vamos fazer, já que faltam 4 minutinhos aqui, né? E a nossa aula acaba finalizando por aqui, né? Vai dar o horário também, a gente está finalizando a nossa aula. Porra, eu não sei para vocês, mas para mim passou muito rápido. Tá? Acho que para vocês... A aula foi produtiva. A gente adora ouvir isso, vocês não têm noção. Passou rápido, professora, passou muito rápido. Ai, gente, vocês podem ativar o vídeo de vocês que eu posso ver vocês tudinho. Né? Porque já está finalizando. Tiago, Larissa, Tainá, Nayara, Robson, Verônica, tá? Então, assim, aqui eu consigo ver todo mundo, que beleza, tá? Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado da aula, né? Então, assim, lembre-se sempre, né? Vocês são alunos de segunda, tá? Não deixe essa aula de hoje para lá e no escanteio. Procurem estar sempre dando uma lida, né? Para poder não acumular conteúdo para na hora da prova, tá? Vou escrever lá no grupo para vocês tudo direitinho, a data da nossa avaliação. Oi. A data da nossa avaliação, tudo direitinho. Tá ok? Não, professora, você vai falar... Eu mesmo, eu não consigo aprender na hora. Eu geralmente, ainda mais com a gravação, eu aprendo mais depois do que na hora, né? Tá. Porque na hora é muita novidade, aí a gente vai interagindo com a aula, mas depois a gente vê o vídeo e aprende. E eu falo pra caramba, né? Eu confesso que eu sei que eu falo muito e às vezes eu sei que eu falo muito rápido também. Né? Eu acho que na sala eu costumo ser pior. E eu já prefiro em relação ao horário. Eu não sei se foi por causa da aula, ser sempre à noite. Aí eu prefiro estudar sempre assim, à noite. Sei lá, parece que o metabolismo já acostuma, entendeu? Eu tenho esse vício também, Isabela. Eu só estudo, gosto de estudar de noite. Eu gosto de fazer tudo de Isso madrugada. Tudo de madrugada. Não sei se é porque eu sou da noite, mas eu gosto de fazer tudo de madrugada. Eu acho que eu rendo mais. Durante o dia, isso aqui não para. Deu meia-noite, ninguém te perturba e faz. Consegue fazer as coisas fluentemente. Né? Tem jeito. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá?
Semana que vem nós teremos mais. Procurem fazer o exercício, tá? Isso vai ajudar muito vocês. Então, assim, que isso, Tainara? Então, assim, não fez um barulho, ela, né? Então, assim, procurem estar estudando sempre, tá? Conta pra gente aí. Ele ficou curioso. Tá? Conta pra nós o que aconteceu aí. Dorimar, te achei quietinha hoje, Dorimar. Tá cansada? Você tá quieto. O professor Alonso também falou a mesma coisa. É porque eu tô focada, né, professora? Que o sistema é bruto, viu? É bruto, né? Vou falar uma coisa, nada é tão ruim que não possa Antes da gente começar o jornal hoje, a gente brigou, por isso que ela tá assim, professor. Entendeu? O William Bonner e a Fátima Bernardi, a gente brigou e ela tá assim por causa disso. Boa noite dela foi até triste hoje. Tá certo. Ronaldo Caladinho. É porque é muita coisa, também. né? Robson, Renato. Ô, professora. Oi. Professora. Oi. O Ronaldo é meu cunhado. Ele é meu cunhado. Ele mora aqui do lado de casa, o Ronaldo. Sério? Gente, só tem família nesse grupo aí, né? Ele tem o privilégio. Arrasou. Ele tem o privilégio de ser meu cunhado. Só que ele fala muito, né? Eu falo pouco. Entendeu? Cadê Flaviane, Nayara? Tá faltando Flaviane e Tatiana. Não, Tatiana tá aí. Pela vida, professora. Pela vida? Olha o coronavírus. Fada do Pablo, né, professora? Deve estar trabalhando, né? Pablo também. Gente, nosso tempo vai acabar. Então, ó, um beijo, um bom final de semana para vocês. Fiquem em casa, né? Se vocês tivessem me conhecido antes, eu ia sempre dizer para vocês assim, ó, lavem sempre as mãos depois dos movimentos repetitivos, né? Mas só que agora eu falava para os alunos, lavem sempre as mãos, mas eu não sabia o porquê da importância, né? Mas lavem sempre as mãos depois dos movimentos repetitivos.